Olá, boa noite, como você está? O Identidade está no ar e eu já estou pronta para te contar mais uma história inspiradora. Sabia que você também pode participar aqui do Identidade? É só enviar um e-mail para identidadegeral, tudo junto, @novotempo.com e a nossa produção vai entrar em contato com você. No programa de hoje, você vai conhecer a história da Márcia Bernardes, que ficou presa por 3 vezes, resultado ali do mundo do crime. Mas na última vez, ela decidiu que queria mudar de vida por completo e ajudar pessoas na ressocialização. Atualmente, a Márcia é formada em Direito e já é uma estagiária de um escritório de advocacia, onde realiza atendimentos sociais para pessoas que necessitam de ajuda jurídica. Eu vou para o intervalo rápido, são só 30 segundos, e na volta a Márcia já vai estar aqui comigo para contar mais sobre a sua história. Volto já! Aos 18 anos de idade, Márcia entrou pela primeira vez em um presídio, mas não como detenta, mas vendendo linhas telefônicas para os presidiários. Tempos depois, acabou se envolvendo com o tráfico de drogas e foi presa. Entre uma prisão e outra, ela tentava sair do crime, mas as oportunidades eram escassas por causa do seu histórico criminal. Quando estava fora do presídio, até tentou encontrar um emprego, mas enfrentou dificuldades e muitos preconceitos. Márcia foi presa pela 3ª vez e então decidiu que mudaria de vida. Mas o advogado abandonou o caso e ela precisou se defender sozinha. E foi a experiência da autodefesa que inspirou Márcia a estudar direito, mesmo com os desafios e preconceitos sofridos na faculdade. E a Márcia está aqui com a gente hoje para contar um pouco mais dessa história. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Obrigada. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Quais eram as influências que você tinha ali naquela época? Eu tive uma infância bem difícil, né? Muito nova. Eu sofri muito abuso na minha infância, não abuso só físico, como psicológico também, porque eu tinha pais que brigavam o tempo todo. Meu pai era alcoólatra, minha mãe tinha ali um gênio, que hoje eu até entendo ela, mas na época era difícil de entender, né? Um gênio muito forte e juntava com as dificuldades do meu pai, uma vida muito pobre. Então, você fica como? Sozinha, abandonada. E quem vai cuidar de você? O mundo. A minha adolescência eu cresci, fui para Fortaleza, morei lá 1 ano mais ou menos. Aí voltei para São Paulo, foi a pior coisa que eu fiz, porque quando eu voltei para São Paulo eu estava com 17 anos. Foi numa época ali onde minha mãe e meu pai se separaram de vez. Minha mãe foi morar num outro lugar, meu pai ficou na casa e eu fiquei jogada, né? Para lá e para cá, jogada. Você tinha irmãos, não? Tinha 4 irmãos. Eu era a 5ª da família. A mais nova? Não, eu era a 2ª dos 5. Ah, entendi, ok. Aí, o que acontece? Eles ficaram ali, tipo, meu pai descia para trabalhar, minha mãe ficava em casa, eles se separaram, meu pai ficou na casa, minha mãe desceu se envolveu com outro rapaz muito rápido até, foi morar com ele. Eu fiquei jogada. Nesse período, quando você não tem ninguém, nenhum suporte, seja emocional, financeiro, seja qual for, você fica ali aberta a opções. E a única opção que eu tinha era o crime. Uhum. Era a única opção que eu tinha. E foi ali onde eu comecei a me envolver. Com 18 anos, mas 18, acho que... Não, 17 para 18 eu conheci o crime, mas que eu fui me envolver mesmo de verdade foi com 18 anos. Aí com 18 anos eu me envolvi, o primeiro crime que eu me envolvi foi com estelionato, que era você ficar comprando coisas no nome dos outros para vender para outros. Foi onde começou as linhas telefônicas. Entendi. Antes de se envolver com o crime, você tinha algum sonho, alguma ambição, alguma coisa que você queria ser na vida ou fazer dentro da sua realidade ali, da sua perspectiva? Eu comprei uma geladeira, eu falo até me emociona, antes de ontem, paguei R$7.000 nessa geladeira. Eu olhei para a geladeira e falei, não acredito que eu consegui comprar a geladeira. Ou porque, seja, estava realizando o sonho. E as pessoas dão risada, né, quando falam assim, pô, uma geladeira, essa felicidade toda. Mas tem toda uma história lá atrás. Eu comprei ela preta, do jeitinho que eu queria, sabe? Mas e ambição assim, profissional? Você queria ter uma... Não tinha? Então, por isso que a única opção que eu tinha nessa época era essa. E como é que foi esse início desse envolvimento? Você estava começando a contar aqui, eu acabei te interrompendo. Do crime, você fala? Então, com a separação deles, eu fiquei jogada na rua, não tinha onde dormir, não tinha onde morar, porque cada um foi viver a sua vida. Eu estava quase completando 18 anos. Aí tinha perto da minha casa uma comunidade, eu fui para essa comunidade, nessa comunidade eu tinha que sobreviver, né? E para eu sobreviver, eu comecei a fazer isso, estelionato.
vendia linha telefônica, ia em loja, comprava coisas e revendia. Hoje eu tenho 38 anos, na época eu tinha 18 quando eu fiz isso, mais de 20 anos atrás. E foi assim que eu comecei. E como é que foi a sua primeira experiência como detenta mesmo? O que aconteceu? Você foi presa em flagrante? Como é que foi essa questão? Com 18 anos eu entrei no presídio, eu tive um problema lá dentro, onde eu sofri um estupro, porque você se envolve com preso, não vai ter coisa... não sai coisa boa disso daí. E aí, nisso, no que eu tô saindo, no meio do corredor, assim, eu encontrei um rapaz, que é o pai do meu filho, que eu tenho um filho de 18 anos, né? O pai do meu filho, contei pra ele o que tinha acontecido, ele veio me ajudar e eu acabei me envolvendo com ele. Me envolvendo com ele, a dependência emocional veio. Não tive pai nem mãe, então eu achava que ele era o amor da minha vida. E que ele era a referência de amor. Aí, ele pediu pra mim começar a praticar crimes pra ele. Como, por exemplo, tráfico e outras coisas mais. Só que na época, eu entendia que aquilo era uma forma dele cuidar de mim, se preocupar pra gente poder ganhar dinheiro, né? E na verdade não, ele tava me usando, né? Porque se ele gostasse de mim, ele não ia pedir pra me fazer essas coisas. Sim. E aí eu comecei a vender droga em cidades pequenas, mandava de carregamento. Nisso eu engravidei. Aí, numa dessas entregas, eu fui presa. Eu tava com 8 meses de gestação. Fui presa grávida. Em 2006, no mês de março de 2006, eu fui presa grávida. E eu lembro que o policial chegou para mim e falou assim, você vai ser presa, quando você sair o seu filho vai estar andando e chamando outra pessoa de mamãe. Nossa. E isso aconteceu mesmo, eu saí, meu filho já estava grande e ele não me reconhecia como mãe, ele reconhecia minha mãe como mãe. É isso que eu ia perguntar, quem que cuidou dele nesse período? Foi sua mãe? Minha mãe e minha irmã mais velha. E quanto tempo você ficou nessa primeira passagem? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Nessa primeira eu fiquei 3 anos. E como é que foi a reação das pessoas ao seu redor, sua família, quando soube que você estava envolvida com isso? Então, todo mundo me ajudou, né? Porque sabia da história difícil que a gente teve, né? Então, as pessoas queriam ajudar. Ajudar, sim, em partes, né? Porque ajuda, mas tá falando, sabe? Ninguém ajuda de verdade, de coração. Ajudava e, tá vendo? Foi pra essa vida, nossa, agora olha aí, né? Vamos ajudar, a gente não pode abandonar. Desse jeito, que eram os termos que usavam. Então, tinha um acolhimento, mas também tinha um julgamento. Exatamente. E como é que foi pra você lidar com isso? Nessa época ainda tão jovem também. Eu não ligava muito, porque naquela época eu não tinha ambição. Eu achava que pra mim tava tudo bom, que aquilo ali era o que eu merecia e tava tudo certo. Eu tinha esse problema. No fim, depois você voltou para a prisão. Voltei. O que acontece? Quando você sai, eu ganhei a liberdade, quando você sai de liberdade, você vai procurar emprego, você não arruma. E as pessoas sabem que você passou pelo cárcere e que elas não te dão um emprego mesmo. Só que eu falei, cara, eu vou estudar. Porque eu não tinha nem o ensino médio completo. Eu terminei o ensino médio dentro do presídio. Eu falei, eu vou voltar a estudar. Eu estudando, eu vou ser alguém. Aí eu fui estudar. Estudei leitura e interpretação de planta, metrologia aplicada à construção civil, AutoCAD. Fui para a faculdade para estudar engenharia civil. Não era o direito ainda. Não. Aí comecei a estudar engenharia civil, só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E eu percebi que na faculdade as pessoas consomem muita droga sintética. Porque você não tinha emprego, né? Você Exatamente. tinha esse preconceito para conseguir um emprego. Eu vendia bolo, vendia artesanato, e assim eu ia me mantendo. Quando eu cheguei na faculdade, que eu vi que o pessoal usava muita droga sintética, eu comecei a vender lá dentro para eles a droga sintética. E assim eu pagava a faculdade. Olha que loucura. Nisso, eu já não queria mais só a droga sintética, eu queria vender um outro tipo de droga. Você não era usuária? Nunca. Nunca. Não uso nenhum tipo de droga, não bebo, não fumo. Porque olha pra você ver a mente, né, a mente criminosa. A ideia que eu tinha é que se eu usasse, eu não poderia vender. Porque eu deixaria de ser vendedora e me tornaria consumidora, então não teria lucro. Ó, que absurdo, né? A linha de raciocínio. Mas faz até sentido, né? Porque muita gente, quando começa também a entrar como usuário, não consegue sair, é muito difícil. Eu vejo muita gente fazer isso. Muitos fazem isso. E eu conhecia muitas pessoas que faziam isso, que usavam. Então, eu vi o que fazia com eles e eu não queria isso pra mim. E o pai do meu filho só foi um pontapé para mim entrar nessa vida, porque eu vi que durante muito tempo, durante 10 anos, eu tive um desvio de conduta, mas em um determinado momento eu me recuperei. Nessa segunda prisão, eu fui lá para Bolívia, no Mato Grosso do Sul, porque eu já não queria mais a droga sintética. Eu queria vender a pasta base, que é um outro tipo de droga. E aí eu fui para lá. Lá eu comprei 1 quilo e voltei. No que eu voltei, a Polícia Federal me prendeu. Aí eu fui presa ali em Miranda, no Mato Grosso do Sul, que é a região do Pantanal. Aí eu fiquei ali eu peguei uma pena alta, eu peguei 7 anos.
E eu enganei o juiz, né? Tipo, eu cheguei lá me chamando por um nome, meu nome era outro, e ele descobriu, ele ficou, nossa, pistola comigo. E me deu 7 anos. Desses 7 anos, eu cumpri os 7 anos. Então você nem chegou a completar a faculdade primeira que você estava começando a fazer, porque você já se envolveu com o tráfico e foi presa novamente. Exatamente. E aí cumpriu 7 anos nessa segunda passagem. Isso. De lá em Corumbá, que é o nome do presídio que eu fui, né? Que é quase fronteira com a Bolívia, fica no Mato Grosso do Sul. Eu conheci um juiz lá. Um juiz, muita gente boa. Aí eu falei para ele, eu posso estudar? Ele falou, pode. Aí eu falei, tá, mas eu quero fazer faculdade. Ele falou, tá bom, eu autorizo. Eu falei, você vai autorizar mesmo? Ele falou, autorizo. Aí eu fui atrás, arrumei matrícula, fiz tudo. Aí eu comecei aí. E ele, tipo, ele gostava disso. Um dia ele até falou pra mim, olha, se não te levarem, eu vou sair do meu gabinete e eu vou te levar. Porque eu quero que você estude. De 300 mulheres que tinha aqui dentro, você é a única que tá vindo aqui querer estudar, eu não vou investir. E aí eu comecei a estudar contabilidade. Não sei porque que eu fui inventar de fazer contabilidade. Só que em vez das presas me prejudicarem, quem começou a me prejudicar foi as funcionárias. Elas não aceitavam. Para elas era uma afronta. Que você estava querendo estudar. Exatamente, Olha, elas não aceitavam de jeito nenhum. Aí um dia ele foi lá, elas começaram a inventar umas histórias lá para ele, ele veio falar comigo e eu de vez dizer, não, isso não é verdade, de uma forma calma. Comecei a ficar bravo, comecei a falar um monte. Ele falou, tá vendo? Olha o seu comportamento, como que você não quer que eu não acredite nelas? Aí eu perdi o direito de estudar. Puxa vida, mas você tinha enxergado ali na questão do estudo a esperança para você conseguir mudar de vida. Sim, porque eu sempre acreditei que o estudo abre portas. O marido vai acordar de manhã, vai virar para você e vai dizer, tô indo embora. Se você não tiver um recurso, você vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. Se você tem estudo e o seu estudo gera emprego, trabalho, ninguém vai tirar isso de você. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Que bom, apesar da infância difícil, não sei se os pais chegaram a estudar, mas você tinha isso para você de que o estudo abre portas. Meu pai e minha mãe nem terminaram, acho que nem o ensino fundamental. A gente vai fazer uma pausa aqui rapidinha para chamar o intervalo, Márcia, mas daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, então você aí de casa não saia daí, porque ainda tem muito para a Márcia desenrolar aqui e saber o que ela está fazendo hoje, que a gente já deu uma pincelada aí no comecinho do programa. Então, a gente volta em instantes. E o que você quis passar com a sua história, tanto no podcast que você contou, quanto no livro que você registrou? Que o Grêmio não compensa, que as pessoas, e que se você não fizer alguma coisa por você, ninguém vai fazer. Era esse o meu objetivo, tanto que é até hoje. Márcia Bernardes entrou para o mundo do crime ainda muito jovem. E após a sua última prisão, onde teve que se defender sozinha no tribunal, ela decidiu mudar de vida e estudar direito. Ela criou um podcast para compartilhar ali histórias de ressocialização e agora, já formada, é estagiária em um escritório de advocacia e oferece inclusive ajuda jurídica para os necessitados. Márcia, na sua última prisão ali, o que motivou você a querer mudar de vida? Talvez a maternidade, o filho que estava ali fora. O que aconteceu para você falar, não, então eu vou estudar direito e vou ajudar essa galera aqui? Na última vez você fala? Isso. Eu fui presa apaixonada, muito apaixonada. E ele não era do crime, né? Ele era bancário. E eu nunca tinha visto um amor daquele na minha vida. E aí eu tinha medo, como ele me abandonou, ele não foi me visitar, eu não era mãe naquela época. Eu tinha gerado a criança, mas eu não era mãe. Hoje eu sou mãe. Entendi. Mas naquela época eu havia gerado meu filho, mas não fui eu que criei, não fui eu que eduquei. Então ele era como se ele fosse um irmão meu. E dentro do presídio ali onde eu fiquei, na penitenciária do estado, lá as meninas se matavam com muita frequência. E eu via muito isso. E isso começou a me perturbar, porque era muitos anos que eu já tinha ficado presa. Você já tinha cumprido 7 anos ali? Não, eu terminei de cumprir os 7 anos lá na penitenciária do estado. Entendi. Porque eu fui recapturada, eu fugi nesse período. Você tinha fugido da segunda prisão? Fugi 3 vezes. Entendi. Aí eu fui recapturada e eu tive que terminar de cumprir integral, porque eu peguei um castigo por conta disso, né? Quando você foge, eles castigam. E aquilo começou a me perturbar. E eu comecei a ver que eu dizia, Deus, só me dá uma oportunidade. Se as pessoas soubessem o poder que tem, quando você pede assim com muita fé as coisas para Deus, nossa, acho que o mundo seria muito diferente. Então você tinha essa fé e fez esse pedido para Deus? Sim, fiz. Aí eu lembro que eu estava olhando assim pro céu estrelado do Carandiru, porque tem um janelão, né, na penitenciária, que você vê a rua lá, o céu, né, no caso. E eu lembro que eu pedi assim, nossa, e eu chorava muito pedindo, porque eu queria sair dali de tudo quanto era jeito. Aí o advogado
que ainda para me ajudar, me abandonou, levou um carro meu embora e me abandonou na cadeia, não fez os meus pedidos, ele mentiu para mim. Nossa. Eu peguei o celular lá dentro, liguei lá no cartório, me passando pela minha irmã, aí foi que eu fiquei sabendo que ele tinha pego a minha pasta, porque meu processo era muito antigo, era físico. Hoje é tudo digital. E tinha levado embora. E não tinha devolvido, tinha sido até intimado para devolver, não tinha devolvido. Aí, quando eu descobri, eu liguei para ele, ele falou, você tá me ligando dentro da cadeia? Eu falei, tô. Aí, nós dois batemos boca, ele saiu do meu processo. Tipo, me abandonou, não quis saber. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a fazer ofício, que é o nome que eles chamam lá, né? Que é quando o preso escreve carta e manda para o juiz. Minha mãe ia no cartório e ia para a juíza. E tudo que eu pedi, ela me deu. Tudo. Eu fui pedir, pedi meu semiaberto, ela me deu. Falei para ela que eu tinha um saldo, né, de um tempo. Nessa época você já estudava direito? Não. Não estudava ainda? Só fui pedindo ali, tipo, mostrando. Porque o preso, ele sabe mais que advogado, viu? Ele sabe a lei na ponta da língua. E eu tive essa facilidade, eu tinha facilidade. Eu falo que o direito, não é você que escolhe ele, é ele que te escolhe. Entendi. Tanto que todo mundo achava que eu ia ser criminalista, e nem pensar. Eu sou da área da família e acabou. Ele não fazia nada por mim, eu comecei a fazer as cartas, comecei a pedir, aí eu tinha um saldo do presídio, comecei a fazer as contas, e eu sou péssima em matemática, comecei a fazer as contas, mandei para ela, ela aceitou. E depois ela fala, Defiro, semiaberto, faltando tipo um mês para vencer a cadeia, ela me deu o semiaberto. Aí me transferiu de presídio. Chegou nesse presídio a mesma coisa, eu falei, Deus, só me dá uma oportunidade para eu ir embora. A minha sentença, ela se encerrava num sábado. E o Tribunal de Justiça, o que ele faz? Quando tem feriados, eles emendam. Então, você só ia sair na segunda? E não podia, porque, tipo, eu estava indo de alvará, vencida. Quando vence a sua sentença ou sai um alvará, você não pode ficar dentro do presídio. Meu medo é que eles me tirassem e eu ficasse lá na frente, junto com os carrapatos e os bichos que tinha lá dentro, tipo, por 2 dias, para só na segunda eu ir embora. E eu já tinha pegado carrapato no corpo inteiro, então eu tava morrendo de medo. Deus foi tão bom na minha vida, por isso que eu falo para vocês, se as pessoas soubessem, né, que a minha família foi lá, levou as informações que precisava para poder eles saberem que eu ia sair, que, tipo, o dia que vencia a minha sentença era no sábado. Aí eles mandaram o meu alvará pré-datado. Eu lembro que o meu padrasto, na época, ele era major da Polícia Militar, olha para você ver. E ele foi lá e falou assim, na hora de prender é fácil, na hora de soltar vocês não querem? A cadeia dela vence, a sentença dela está vencendo. Aí a mulher foi e falou para ele, não, tá bom, eu vou ver o que eu faço. Aí a moça do cartório deixou pronto, antes deles emendarem o feriado. Aí no sábado, eu nunca esqueço, tipo, eram umas 8 horas da manhã, eu escrevi um livro lá dentro. Aí minha amiga falou assim, Márcia, tem uns livros lá, não, uns livros não, tem uns cadernos assim, assim, assim. Eles são seus? Eu falei, são, então, estão separando. Quando eles separam é porque vai embora. Foi no sábado? Ela no sábado. Aí eu fui, procurei uma agente, perguntei pra ela, ela deu uns gritos comigo. Falou que não se ia embora dia de sábado na cadeia, que eu voltasse pro alojamento e ficasse lá. Eu falei, seja o que Deus quiser. Mas eu estava triste, sabe? Eu falei, poxa, queria tanto ir embora, né? Já acabou. Eu queria ir para minha casa, amanhã é domingo, queria almoçar em casa, desse jeito. Aí no final da tarde, umas 4 horas da tarde, ela veio e falou assim, Márcia, matrícula 431263. Eu estava já pronta, né? Falei para ela, tô pronta. Ela falou, pode ir. E você saiu naquele dia? Saí. No final da tarde, 4h30 da tarde. Quando eu saí, assim, a rodovia Raposo Tavares, né? Tava o presídio aqui. Eu lembro que eu senti um vento tão forte no meu rosto, mas tão forte que eu falei assim, Deus me ouviu. Aí fui para casa da minha mãe, fiquei com a minha mãe por 15 dias, voltei com esse rapaz, me relacionar com esse rapaz que me abandonou, inclusive, no tempo que eu fiquei presa. A gente se entendeu, eu tenho uma filha com ele, casei com ele, o Bernardes vem dele, porque eu não quis mais usar o meu nome de solteiro. Aí o Bernardes vem dele, e aí eu fui estudar. Em 2019 eu fui estudar Direito. Porque eu falei assim, pô, se eu me defendi sozinha, sem entender nada, por que eu não posso ser advogada? Eu achava que eu não podia. Porque eu tinha ficado presa, né? Você vê a falta de informação, né? Aí eu fui e comecei a estudar em 2019, comecei a estudar, caí na infelicidade de um aluno, ver uma brincadeira entre eu e uma filha de uma amiga da minha mãe, me chamando, falando assim, vai lá vender droga que você ganha mais. Tipo, não é brincadeira que você faça, né? Então, eu até bati boca com ela nesse dia, e eu acho que ela, com raiva lá, conversando, ele deve ter perguntado pra ela, ela deve ter respondido. Entendi. Assim, ela já ficou presa, por isso que eu falei isso pra ela. Nossa, ele espalhou pra faculdade inteira. Nossa. Pra todo mundo, pra minha sala de aula. Nossa, foi um inferno. E aí você sofreu bastante preconceito. Sofri. Só que, no dia que eu conversei com os alunos, eu falei pra eles, se vocês não conseguem gostar da minha pessoa, tipo, querer conviver comigo, vocês só precisam me respeitar, porque o restante não tem problema, falei pra eles. Só que quando usava esse termo assim, ela já ficou presa, eu chorava muito.
Nossa, mas eu chorava demais, assim. Eu cheguei a passar no psicólogo, fazer terapia, porque eu não aceitava. Sim, E eu tinha muita vergonha. E aí você decidiu contar a sua história, para as pessoas saberem como de fato foi. Aí eu fui no... Loquei um estúdio, montei um podcast que chama Pod da Bernardes. Porque, tipo, eu falei, eu vou montar um podcast com a minha história. E eu mesma vou contar. E aí eu gravei, tipo, quase 6 horas de história. Era muita história, porque, tipo, eu detalho bem, sabe? Eu sou muito detalhista, enfim. E você escreveu um livro com aqueles cadernos que você tinha escrito lá? Me conta um pouco sobre isso. Escrevi o livro contando como que eu tinha entrado no crime, né? Tipo, como que eu voltei, na verdade, pro crime em 2014. Publiquei ele em abril desse ano. Ele só tem digital. Pode falar o nome de onde tem? Pode falar o nome. Tem no meu site, né? Que é www.marciabernardes.com.br e tem na Amazon também. Lá também tem para vender. E o que você quis passar com a sua história? Tanto no podcast que você contou, quanto no livro que você registrou? Que o Grêmio não compensa, que as pessoas... E que se você não fizer alguma coisa por você, ninguém vai fazer. Era esse o meu objetivo, tanto que é até hoje. Hoje, quando eu lembro que no meu 7º semestre, eu comecei a fazer estágio. E o estágio, ele cobra muito de você, né? Só que eu conheci um advogado maravilhoso. O nome dele é Dr. Felipe Boni. Ele era advogado do meu marido e eu vivia pedindo estágio para ele. Passei 2 anos me humilhando, pedindo estágio para ele. Ele não me deu. Aí eu consegui lá um processo para ele. Ele falou, não, tá bom, vamos trabalhar juntos. Tanto que eu trabalho com ele até hoje. Até hoje. Eu falo para ele que eu tô fazendo uma forma de que ele ganhe uma casinha no céu, porque ele não gosta de fazer processo pro bono. Aí eu monto os projetos sociais, chamo os advogados e coloco ele. Olha só. E hoje você ajuda também as pessoas a se ressocializarem, os egressos, né? Aqueles que saíram do sistema prisional? Com reabilitação criminal. Que vem do podcast, com a minha história, ela viralizou. E outras pessoas começaram a me procurar. Querendo contar as histórias. Querendo contar. Tanto que hoje tenho mais de 100 histórias. Eu devo ter mais 120, mais ou menos, de pessoas que passaram pelo sistema e se ressocializaram. E muitas delas falam, pô, eu vi você, se você mudou, eu também posso. E é o Pod das Bernardes? Pod da Bernardes. Pod da Bernardes. Isso. E nisso, eu comecei a entrevistar elas começaram a contar, meio que virou uma terapia, porque elas choram tanto, é tanta história dolorida, que me transformou até numa pessoa melhor, até como mãe. Porque eu vejo o quanto a falta de um pai e uma mãe influencia na vida de uma pessoa. Verdade. E como a terapia é fundamental para a gente recuperar e tratar esses traumas. Todo mundo eu mando para terapia. Todo mundo. Todo mundo eu mando para terapia. E eu ajudo eles com a reabilitação criminal. Tem muita gente que não sabe que quando você sai do presídio, você pode se reabilitar criminalmente. Aí você pode voltar a viver, prestar concurso, fazer o que você quiser. Porque a reabilitação, ela mantém todos os seus processos em segredo de justiça. Entendi. Então, hoje eu tenho um projeto onde eu faço a reabilitação criminal sem nenhum custo e eu ajudo pai e mãe que tem conflito para cuidar do seu próprio filho e ficam brigando na justiça por pensão, por visita. Eu atendo esses pais, tanto o pai quanto a mãe. A gente atende lá no escritório, né, sem custo nenhum. Eu inventei esses projetos e faço os advogados participar. Muito bom, Márcia. Obrigada por ter compartilhado sua história aqui com a gente. Eu acho que realmente é uma história inspiradora para trazer esperança para muita gente que está ali sofrendo preconceito, inclusive, depois de ter passado por algum processo. E ver na sua história ali a esperança acontecendo e inspira, né? Poxa, se deu certo com ela, pode dar certo para mim também. Então, obrigada por ter compartilhado com a gente. Obrigada a você. E eu quero aqui terminar o programa o seguinte, assim como a Márcia mudou de vida, você aí de casa também pode recomeçar, viu? Olha só, Jesus quer te dar uma nova vida. Por isso, eu quero te oferecer a revista Esperança, Jesus Restaurador da Vida, que está aqui nas minhas mãos, esse pequeno livrinho, mas ele é poderoso, viu? Você vai descobrir como Cristo nos transforma em novas criaturas e nos dá ali um futuro com esperança. Você pode pedir, inclusive gratuitamente, ligando no 0 Operadora 12 21 27 31 21, aparece aí para você. Ou você pode pedir pelo WhatsApp também, o DDD 12, número 98244 4449. Você vai ver que a fé realmente move montanhas, como aconteceu na vida da Márcia também. A gente fica por aqui e se encontra no próximo episódio do Identidade. Tchau, tchau.